Em Furgens, a família de Tuzé é reconhecida e respeitada pela ligação ao Clube da Terra, pela clínica veterinária e pela visibilidade que o neto do Sr. Amândio deu à freguesia com as chamadas à equipa principal do FC Porto. Tuzé, o meu pai, o meu avô, o meu irmão, todos jogaram futebol e estiveram ligados ao Furgens Sport Club. O meu pai foi presidente do clube e o meu avô Amândio fez parte da direção. O meu padrinho também esteve no clube. O Furgens representa bem a nossa vila e é um orgulho para os furjanenses. É uma instituição muito respeitada no distrito de Braga, até pelas boas condições que tem. Todos eles me incutiram o gosto pelo futebol e joguei no Furgens até aos sub-14. Eu e os meus amigos da escola, aquilo era quase uma comunidade desportivo escolar. Risos. Tenho uma família incrível. O meu pai fez em casa um campo de futebol de praia e um campo de futebol relevado para mim e para o meu irmão. Tudo com o sentido de ajudar. Quero fazer tudo para vocês. Sei que adoram futebol. O meu pai tratava de tudo e nós fizemos tudo. Cortávamos a relva, tratávamos da areia. Tudo isso me deu este gosto e competitividade. Eu e o meu irmão jogávamos o dia todo e ao sábado havia sempre jogo às 7 da tarde. Cortávamos a relva com o trator, era um dia espetacular. Lembro-me que acordava ao sábado já a pensar no jogo das 7. Pegava no trator, punha o relvado a regar, com mangueiras e um regador. Olho para trás, agora que tenho um filho, e gostava de lhe dar o mesmo. Criei experiências e memórias ali. Cheguei a levar mais do que uma vez a malta que jogava comigo no FC Porto. Risos. Foi fantástico. Uma vez até conseguiu levar o Paulinho Santos. Tenho uma grande relação com ele. Se há uma pessoa que foi determinante na construção daquilo que hoje sou, essa pessoa é o Paulinho. É uma imagem menos correta. Quer dizer, ele era assim dentro do campo e sabe disso. Risos. Fora do campo é uma pessoa que trata bem e protege os amigos. Aliás, fui para o FC Porto por culpa do Paulinho e do Luís Castro. Aos 13 anos fui convocado para a seleção da AF Braga. Eram 10 jogadores do SP Braga, 10 do Vitória e um rapazinho do Furgens. Fui ao torneio da Póvoa, as coisas correram-me bem, fui titular e o FC Porto reparou em mim. Quem estava na bancada a ver o jogo eram o Paulinho e o Luís Castro. Encontrei o Paulinho nos sub-16, ele era adjunto do João Brandão, e ele nem sabia que eu era aquele miúdo que ele tinha visto num torneio na Póvoa uns anos antes. Muitas vezes fui e vim com o Paulinho para os treinos, ele fazia-nos esse favor. Os meus pais levavam-me até Vila do Conde e depois eu ia com ele. Criámos uma relação ótima, incrível, com a família dele. Foi muito importante para mim, por esses valores que me foi passando. Ajudar o amigo, proteger, ler tudo o que se passa no balneário. A matrícula está congelada. Tive de investir só no futebol porque não conseguia conciliar as aulas práticas com os treinos. Se fossem aulas teóricas e se depois tentasse passar no exame, era possível. Mas com as aulas práticas não dava mesmo. Está um bocadinho de lado, mas talvez um dia queira acabar o curso. O meu pai e o meu avô foram veterinários, e isto passou naturalmente para mim. Via-os a trabalhar, gosto de animais. Eu até tinha média para entrar em medicina, mas escolhi entrar em veterinária por gosto. Tive média de 20, sim, mas nos exames baixei um bocadinho. Os exames coincidiram com estágios, torneios fora, enfim. Eu até tive de pedir ao UFC Porto uma vez para faltar a um torneio e poder fazer um exame. As pessoas ficaram surpreendidas, mas expliquei que queria deixar a minha vida resolvida e entrar na faculdade. Hoje já há mais tolerância e as pessoas percebem que é importante finalizar os estudos. Eu apanhei o início disso, o UFC Porto tinha protocolos com algumas escolas. Além da média alta, também tive o estatuto de atleta de alta competição por ter estado no Mundial de Sub-20 e em 2 europeus. Sabiam porque andávamos na mesma turma. Risos. No 9º ano fomos para a mesma escola, no externato de Diniz. E depois fizemos 3 anos na escola António Nobre. Preferi a escola pública à escola privada, foi bom para nós. Era engraçado ajudar-nos mutuamente. Gostava de referir e agradecer publicamente a 2 professores que tivemos. A professora Rosária Valério, de Matemática, e o professor Carlos Pedro Vasconcelos, diretor de turma durante 3 anos.
tiveram a capacidade de nos entender. Perceberam que era uma turma de atletas do FC Porto, foi criada a ideia de que íamos partir tudo, que não queríamos saber da escola, e íamos aparecer quando queríamos, e foi precisamente ao contrário. Alguns portavam-se mal, claro, mas tivemos também excelentes alunos. O professor Carlos Pedro tinha sido treinador de hóquei e percebia-nos. Eles foram jogar à Madeira no domingo, por isso não podem fazer o teste na segunda-feira. Ele foi fundamental. Não fomos beneficiados porque os outros alunos tinham o fim de semana de folga e nós não. Queria deixar uma palavra a esses professores. O João Novaes, SP, Braga, era muito bom aluno. O André Teixeira, AL Limassol, era muito bom aluno. O Rafael Sardinha, deixou o futebol, também era muito bom. Não, e por isso só posso agradecer ao FC Porto, mas também ao Furgens, ao Vitória de Guimarães, ao Estoril e ao Moreirense. Devo aos meus clubes aquilo que sou hoje. Surpreendemos um bocadinho o FC Porto. Getafe faz guarda de honra ao Barcelona. Com protesto, a grande característica do Darwin é a velocidade. Se a perde, título. Por muito acreditemos, cada vez faltam menos jogos. Jesus explica em que situações considera Pizzi opção para o 11 fora da convocatória. Félix assiste ao ET. Madrid-Huesca, à Civil não há Félix nem Soares, mas Correa marca que se farta em jogo por milímetros 2 vezes na mesma jogada. Madrid faz o 2-0, a diferença foi feita quando o Cotis subiu para a ponta de lança. Fica a revolta por não termos conseguido os 3 pontos, num jogo em que tudo correu mal. Conseguimos manter a invencibilidade, não contratamos o Paulinho só para marcar golos. O pior Sporting continua invencível, é muito mau este Sporting. Amorim. Só penso mesmo no SP, Braga, cheguei a levar 10 injeções por semana para as dores, toda a gente dizia que eu saía à noite e não imaginava o que eu estava a passar. MP4